Então eu vou tentar fazer um histórico da minha relação com a Brasce desde quando ela começou. A Brasce nasce em, se não me engano, é 98, né, Fred? Que nasce na reunião de Salvador. Eu não estava nessa reunião, mas logo depois, em 99, aconteceu o primeiro congresso na USP. E eu tinha acabado de entrar na USP, eu entrei em 98, então tudo era novo, a universidade, a pesquisa, as perspectivas de pesquisa e a própria Brasce. Mas como eu era do corpo de professores da USP, eu logo me vi envolvido na organização do primeiro congresso e tive uma participação na definição do que foram, vamos dizer, o embrião dos primeiros GTs. Eu lembro na época, junto com a professora Tânia Brandão, com a professora Silvia Fernandes, a gente trabalhou no que depois se tornou o GT Teatro Brasileiro. Eu estava acabando de fazer minha pesquisa de doutorado, que era no campo do teatro brasileiro. Enfim, e a partir daí começou uma história que passou por Salvador, o Congresso de Salvador, 3 anos depois o Congresso de Florianópolis. Aí já comecei a perceber, ou comecei a me envolver de uma maneira mais intensa, digamos assim, nas articulações. Eu lembro que a própria candidatura do André Carreira e de Florianópolis para ser foi uma sugestão minha para o André e depois para o Bião e para o Sérgio, para que a gente fosse para Florianópolis. Eu também conhecia bastante a Maria Beatriz Cabral, a Bianchi, que também foi uma pessoa-chave em Florianópolis. Depois em Florianópolis, lembro também que estava um impasse para onde que ia, se ia para o Rio, se ia para Campinas. O Renato Cohen, que vai falecer logo depois desse congresso de Florianópolis. Eu lembro de sentar numa mesa, a gente conversar as possibilidades de ser em Campinas. Lembro de estar indo para a Assembleia, ou para a festa de encerramento que aconteceu antes da Assembleia, conversando com a Ana Bulhões, que está aqui hoje também, e eles tomando a decisão de última hora, o Rio de Janeiro decidindo fazer, a professora Beth Rabete decidindo assumir a liderança do Congresso no Rio. Depois lembro também no Rio, num restaurante lá de Copacabana, convencendo o Fernando Meicarelli a assumir e trazer para Belo Horizonte. Então acho que fui tendo um papel assim meio indiretamente, né, de ajudando a associação a caminhar e a se articular. E quase foi natural que então, depois dessa gestão do primeiro congresso que aconteceu em Belo Horizonte, na gestão do Fernando Meicarelli, que acabasse então eu assumindo levar para São Paulo. Aí, como dessa vez, ao contrário do que tinha acontecido na primeira vez, como eu brincava com os amigos da Bahia, não na condição de hospedeiros de uma diretoria que era baiana, mas a gente dessa vez sendo nós, os paulistas, a diretoria que fechou. E aí surgiu uma aliança muito interessante com o Mário Bolognese, que era professor e diretor do Instituto de Artes da Unesp. Nós fizemos a reunião científica na USP e depois o congresso no recém-inaugurado Instituto de Artes da Unesp, que era no centro da cidade, que ficava perto de uma estação do metrô. Então o conceito era, a reunião científica é uma coisa mais interna. Eu estava começando a querer desempenhar uma força, fazer que a forma de organização tanto da reunião científica do Congresso deixasse de ser tão baseada só nos GTs, que tinha sido uma forma natural da associação se criar e se consolidar, mas que já estava na hora da gente avançar um pouco e, como as outras grandes associações da área de humanas, que tem congressos muito maiores que os nossos, fazer congressos em que eles se estruturassem sobretudo em mesas temáticas que atualizassem a pesquisa que tivesse mais potente daquele período, daquele biênio, e transversalizasse as discussões e as opiniões. E é tão difícil fazer um congresso, é tão caro, gera um esforço tão grande de tantas pessoas, e muitas vezes na forma do que a gente brincava era o GT-centrismo, né, que isso acabava encapsulando um pouco essas possibilidades de transversalidade, de encontros, de debates, de discussões, e os grupos se encontravam nos seus ambientes protegidos, que eram GTs, onde todos já se conheciam, onde havia uma certa recorrência. Então a ideia, principalmente no Congresso, na reunião científica já houve a gente assumiu que não ia fazer reunião de GT, a gente ia usar
a reunião científica para, ainda que houvesse algumas reuniões do GT, que aconteceram mesmo assim, mas a gente ia usar para estruturar um congresso mais amplo, mais aberto. E aí nós fizemos, então, que foi o 6º congresso, com essa perspectiva, chamamos 15 professores estrangeiros para participarem de várias mesas temáticas. Estimulamos também outras mesas temáticas, continua acontecendo no GT, mas já numa condição um pouco mais restrita, né? Assim, com menos tempo, com menos janelas dentro da programação geral. O congresso, eu acho que foi bem sucedido nesse sentido, ele ampliou bastante as perspectivas, internacionalizou, gerou um livro bacana, Arte, Ciência, Abismo de Rosas, esse era o tema do congresso, justamente para friccionar um pouco essas questões da ciência e da arte, que já foram friccionadas em várias vezes, em várias outras perspectivas, e a gente acho que precisava ter esse enfrentamento. E finalmente fomos para Porto Alegre 2 anos depois, já com a perspectiva, de algum modo, o Congresso de Porto Alegre ele retoma um certo fortalecimento dos GTs, mas também fortalece a organização da associação. Eu acho que na minha gestão a gente avançou bastante na regularização, a questão da Bahia, da Fundação em Salvador, que sempre foi um problema burocrático, sempre dependendo do cartório de Salvador, mas eu consegui, minha grande vitória burocrático-administrativa foi reaver a ata fundadora que estava perdida. Então essa é uma coisa que eu me orgulho de ter produzido. E de alguma maneira a gestão da professora Marta Isakson em Porto Alegre teve também o dom de reorganizar as contas da associação, deixar a associação no superávit e passar a bola para Belo Horizonte, que foi o único congresso que de fato eu não fui, o último, que aconteceu sob a liderança do professor Arnaldo. E agora estou aqui de volta em Uberlândia e muito satisfeito, posso dizer que de alguma maneira esse congresso de Uberlândia ele concretiza, ele realiza, ele estabiliza a associação num patamar que eu sempre achei que ela merecia estar. É um congresso que tem espaço, que ele não está apertado, ele está arejado, as pessoas estão tendo tempo de discutir a ideia das cartografias como uma alternativa ao GTs mais transversal, de mais cruzamento, está sendo muito bem sucedida. Hoje eu mediei uma mesa, acho que foi muito bem, ontem participei de uma outra. E as mesas temáticas também estão permitindo que as pessoas que estão com pesquisas, vamos dizer, mais atualizadas, que estão nos cascos, como se diz, né, possam vir apresentar, debater, e torna interessante até para os estudantes, até para os pós-graduandos que vêm, fica apetecível, torna o congresso mais interessante, mais alguma coisa que eles sentem que valeu a pena vir aqui, né? Porque eles veem um monte de vozes, um monte de opiniões e aprendem muito. Então não ficam assim, porque às vezes os GTs eles nem conseguiam penetrar, eles nem conseguiam participar das discussões, era sempre uma coisa que ficava meio a disputa do tempo, do espaço. Então tudo isso eu acho que a gente deu um grande salto, eu acho que a gente pode dizer que estamos entrando na idade adulta finalmente, no 9º congresso. Daqui a 2 anos teremos o 20º congresso, ou melhor, o 10º congresso, que vão ser 20 anos, né, o 20º ano de associação, e que acho que será no Rio Grande do Norte. E aí espero que ele carregue essa experiência desse ano e avance nesse sentido que nós caminhamos, né? A Abrace é uma associação de pessoas e por isso ela precisa sempre ser atualizada, né? Nessas alturas eu já me considero um veterano e enfim, estarei sempre próximo na medida em que é uma coisa que eu acho que eu ajudei a construir.